Bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar mesmo se você não tiver tempo. Meu nome é José Roberto e hoje eu vou falar de um dos assuntos mais importantes da cardiologia. E eu acho que talvez seja até o mais importante, que ele é um assunto que vai abranger a galera da faculdade, da clínica, do internato, da GO, da radiologia, da cirurgia, de todas as áreas. Hoje a gente vai falar do assunto mais importante na medicina, que é a parada cardíaca. Acho que é um assunto desafiador. E a gente, para falar desse assunto tão importante, vou estar aqui com meu amigo Bruno Pinotti, ele que é ritmologista e instrutor de ACLS, ele que tem a formação pelo Dante Pazanese e está aqui comigo hoje aqui no Cardio Papers para a gente poder falar desse assunto que é o ACLS 2025, que tivemos grandes mudanças, né não, Brunão? Com certeza. Obrigado, Zé. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Queria frisar que é uma honra estar aqui participando desse videocast com vocês. Sou o Dr. Bruno Pinotti, sou cardiologista ritmologista e instrutor do ACLS, que é esse curso tão importante aí que a gente vivencia tanto na teoria quanto na prática aí, todos os dias, né? E o Zé falou uma coisa muito importante, é uma dúvida recorrente que eu tenho dos alunos, dos residentes, para quem que é o ACLS, né? Brunão, acho que o que menos tem que saber é o cardiologista, tá? Porque acaba chegando ali consultar o especialista, que é a gente, né? Exatamente. Então é para todo mundo, né, Brunão? Com certeza. O ACLS é para você que está profissional de saúde, para médicos recém-formados, residentes, para quem está aí na linha de frente, aí trabalhando em emergências, em terapia intensiva. Enfermagem. Enfermagem também, muito bem colocado. Por quê? Porque nós estamos falando da nossa maior e mais perigosa doença de todas, que é a nossa parada cardiorrespiratória. Costumo falar para os alunos que é a nossa última linha de tentativa. É o último cuidado que a gente vai ter com o paciente. Como é a última chance que o paciente vai ter, eu preciso fazer o quê? Eu preciso tentar evitar que ele chegue até uma parada, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou abordar as arritmias? Como que eu vou abordar o paciente que já está grave ali, querendo evoluir para uma parada cardiorrespiratória? Como que eu vou manejar essa parada cardiorrespiratória? E tá ok, fiz tudo certinho, ele voltou. Não é só lá colocar lá na caneta, né? Vaga de UTI. Não, o que eu posso fazer para esse paciente depois para dar qualidade de vida para ele? E outra, para ele voltar com um bom neurológico, para ele voltar para sua família posteriormente, né, Zé? É isso. Cara, e é importante até para mim, né? Eu tava falando antes daqui da gente começar a gravar, pessoal, que eu refiz o meu CLS agora de um dia lá no hospital e não tinha pego essas mudanças. Essas mudanças saíram tipo no mês seguinte, semana seguinte. Então vai ser bom até pra mim também pra dar uma revisada nesses pontos aí, Brunão. Então a gente vai aprender muito com você hoje aí, cara. Então, pra puxar aqui já pra gente começar, do ACLS de 2025, Brunão, linhas gerais. A gente vai aprofundar nos assuntos, mas assim, o que é pra galera já saber? Pô, acabei de fazer meu ACLS, já, o que deu de mudança assim, em linhas gerais, o highlights aqui, Brunão? Verdade, Zé. Isso aí é uma coisa que o pessoal fica às vezes frustrado. Eu acho que acabei de fazer o ACLS, acabei de fazer e já mudou, né? O ACLS ele atualiza a cada 5 anos, mas a gente precisa fazer e está sempre fazendo o curso a cada 2 anos, porque sempre a diretriz solta algo novo, algo diferente, algo que eles viram em estudos que pode melhorar o prognóstico, pode melhorar a sobrevida, pode dar mais qualidade de vida para o nosso paciente, né? Então, alguns pontos que a gente vai frisar aí hoje são as mudanças no BLS, o que teve aí de novo em relação a reforçar medidas que a gente já fazia antes, né? Melhorar o nível de evidência dessas medidas, como a qualidade de uma RCP, como a posição que eu vou ficar ali diante desse paciente, como que eu vou desfibrilar esse paciente, a carga de choque que eu vou dar para esse paciente. Nós tivemos mudança também no cenário das arritmias, da FA, do flutter atrial, das taquiarritmias de QRS largo, né? Como que eu vou abordar de uma forma eficaz e que o nosso paciente retorne à circulação espontânea, que é o nosso maior alvo aí, diante de uma parada cardiorrespiratória. E depois que ele voltar, o que eu tenho que frisar? O que é mais importante eu saber? Que eu tenho que levar esse paciente para ele voltar com um bom neuroprognóstico, para ele voltar para sua casa, para ele voltar com os cuidados devidos aí. É isso que a gente vai puxar um pouco aí para vocês e trazer o que as diretrizes que mudaram agora, dia 22 de outubro de 2025, chegaram ao Brasil, e a gente vai trazer aí de mão beijada aí para vocês. Pois é, bicho, eu fiz agora em primeira semana de outubro, já tô desatualizado já. Então, Bruno, então tivemos mudanças tanto no AC quanto no BLS, né? E detalhes importantes de arritmias, tratamento dessas arritmias. Então, começando aqui, vamos começar pelo básico, começar pelo BLS. O que você acha que vale a pena a gente comentar aí para o pessoal que mudou de relevante aí? Bacana, José. Quando a gente fala de BLS, eu gosto sempre de frisar isso com os alunos,
quando a gente está ministrando o curso, que o B, o Zé, é de básico, mas não é aquele básico, é tão básico que eu não preciso saber. O Basic Life Support, o BLS, é básico de fundamental. Eu costumo comparar com aqueles prédios bonitos que tem lá no Emirados Árabes Unidos, que o Zé já deve conhecer. Eu não conheço. Ainda não. Eu tá não na lista. Eu não conheço ainda, mas eu vejo pela internet aqueles prédios bonitos lá, espelhados, coisa mais linda. Tá, mas o que sustenta aquilo? É a base, né? Então, se a gente não tem uma base bem feita, não adianta você saber que a mildarona, a dose é tal, faço no ciclo tal, se você não fez uma RCP de qualidade, se você não desfibrilou adequadamente esse paciente, se você não ventilou ele adequadamente, nós estamos falando de uma parada cardiorrespiratória. Ele vai precisar de uma assistência ventilatória também. Que inclusive tivemos mudanças também importantes aí, Zé. Uma das coisas, o americano frisa muito, que é a questão da intoxicação por opioides. Aqui no Brasil a gente acaba pegando pouco, né, Zé? É caro aqui, né? Não é tão fácil de ter opioide assim, Isso, né? É difícil, mas que é a questão da naloxona. Antes eles faziam só em suspeita de parada respiratória, agora já precocemente suspeitou de opioide, intoxicação por opioide, tanto na respiratória quanto na cardiorrespiratória. A gente já pode estar lançando mão da naloxona, né? Eles usam, acho que intranasal, é isso? Dá para usar intranasal e dá para usar também intramuscular e endovenosa. O que muda são as diluições, tá? Mas a gente pode usar assim. Outra coisa em relação, na verdade aí foi um reforço, que é a questão da posição das mãos, né? Gente, eu sempre costumo reforçar que a gente coloca as mãos ali, região hipotenar, base das mãos, no terço inferior do externo osso com S, não com X, tá? Só para reforçar, CLS também é cultura. E aí fazer as compressões, 30 compressões para 2 ventilações, né? Retorno total do tórax, uma velocidade de 100 a 120, lá nós damos até macete de músicas ali pro pessoal que está fazendo, para eles fazerem a velocidade. Baby Shark? Baby Shark é uma, Stay Alive também. Marcha Imperial do Star Wars. Também. Exatamente, nós temos alguns macetes aí. Quem quiser também pode procurar lá no Google, digitar metrônomo e colocar lá 110, aí tem um metrônomo. Eu costumo falar que o metrônomo é o papel do curioso, aquele cara que está lá vendo você conduzir uma parada, mas não faz nada. Fala, entra no Google aí, coloca metrônomo, clica lá no 110, que ele vai te dar ali a velocidade da compressão. Tá? A posição ali das mãos é reforçar essa questão, que é isso que vai mudar o prognóstico, isso que vai mudar a sobrevida. A questão da compressão na altura do dorso, José. A gente vê às vezes a pessoa comprimindo errado, comprimindo com as mãos para cima, com as mãos na frente do paciente, sem força nenhuma. A gente tem que colocar força, o coração está parado. Então eles reforçam até o uso da escada. O joelho de quem está fazendo a compressão ficar no rumo do dorso do nosso paciente para ele conseguir pôr o peso do corpo com as mãos esticadas. Eu falo que não é para ficar fazendo crossfit em cima do paciente, é para você estar ali com os braços esticados, né, jogando o peso do corpo em cima do paciente. 90 graus assim, né? A 90 graus, exatamente. Isso é importante, é uma tecla que eles batem bastante em cima. E reforçar a questão da ventilação. Se conseguir ter 2 socorristas ali fazendo a ventilação, um segurando o ambu e outro fazendo o aperto ali da máscara. Então são essas medidas principais aí do BLS, que, como eu falei, o basic é de fundamental e não de básico, não é importante. Muito pelo contrário, é ali que começa tudo. E temos exemplos disso na prática, inclusive jogadores de futebol que foram atendidos, né? Jogador que foi feito lá, caiu no meio do campo, recebeu cuidado adequado. Médico ainda. Exatamente. Um RCP de qualidade, uma desfibrilação no tempo correto, e hoje está vivo aí jogando futebol, e outros que não receberam esse cuidado ali imediato, que o desfecho foi desfavorável. E como vocês sabem, um exemplo, o jogador Serginho aí do São Caetano. Sim, sim. Teve aquele jogador também do Uruguai que parou lá no Morumbi também. Então... Exato, o esquerdo, se não me engano. Exatamente, para reforçar essas medidas aí do BLS. Então, B é de básico, de fundamental, né? Isso aí a gente tem que frisar bastante. E, o Brunão, a frequência das compressões do B continua ainda... quando a gente... né, se você está sozinho, você vai acabar... Não vai conseguir fazer direitinho ali, fazer o 30/2, mas continua ainda 30/2, 5 ciclos, é isso? Isso, o que a gente faz, né? O ciclo, ele continua ali 2 minutos. Lembrar que a gente pode trocar quando a gente tem a opção de socorrista, porque não podemos, a gente sabe, isso é provado, acima de 2 minutos de RCP, perde a qualidade na compressão. E como é algo que muda a sobrevida, a gente não pode ter cansaço ali, não. Se tiver cansado, pede para trocar. É o melhor cenário. Estou em um socorrista só, prioriza RCP. Hands only. Exatamente. Só a compressão. Se tiver 2 socorristas,
30 compressões para 2 ventilações. Inclusive, essa é uma mudança, José, que a diretriz da American Heart coloca agora como 2A, que é essa relação 30:2. Antes, a relação 30:2, quanto à relação 1:6 segundos, elas tinham o mesmo nível de evidência que eram 2B. Agora a diretriz separou isso. Então, tecnicamente falando, 30:2 vira 2A e 1:6 segundos, 2B. Que ocasiões que a gente usa aquela ventilação 1:6 segundos? Quando eu estou diante, por exemplo, de uma parada apenas respiratória, estou dando suporte ali ventilatório para o nosso paciente, estou ambusando esse paciente, mas com uma via aérea avançada, por exemplo, uma máscara laríngea. Coloquei uma via aérea avançada, 1:6 segundos. Então, faça a ventilação, 6 segundos para dar 10 em 1 minuto, né? Nos 60 segundos aí. Ou numa parada apenas respiratória. O restante, o que puder fazer, 30:2 é o melhor cenário, nível de evidência maior. E aí ainda ficou aquela questão de 100 a 120 compressões por minuto, profundidade pelo menos acima de 5 centímetros, retorno espontâneo do tórax. Perfeito, eles reforçaram isso na diretriz, inclusive, 100 a 120 por minuto. A gente coloca aí uma média de 110, né? Inclusive tem essas musiquinhas aí que a gente citou para reforçar isso aí. E 5 a 6 centímetros, ou seja, eu preciso comprimir, mas eu preciso deixar o meu coração voltar. Senão vai formar o tal do batimento a seco. Você vai fazer a próxima compressão, vai mandar o quê de sangue para frente, né? Sendo que você não deixou o coração encher de sangue novamente. Você não deixa uma diástole, né, para o coração, né? E lembrar que a perfusão diastólica, a perfusão das coronárias é feita durante a diástole, né? Nós precisamos manter ali uma perfusão em torno de 10 a 15 ali de pressão, e isso é feito na diástole, por isso que é importante o retorno. E aí, aproveitando que você comentou essa parte de bater seco, é importante também da galera lembrar de não ficar hiperventilando, né? Também hiperventilação aí reduz o retorno venoso, piora aí o enchimento ventricular. Exatamente, José. Com cuidado, eu costumo falar para os alunos que um ambu é uma arma na mão de uma criança para quem não sabe usar. Então, se você não sabe manejar um ambu, não ventile o paciente, não faça mal ao paciente. Porque se você hiperventilar, além do risco de broncoaspiração, né, distensão gástrica, broncoaspiração, e você causar aí uma pneumonite aí por conta de substâncias gástricas aí no pulmão, você tem a questão do retorno do débito cardíaco aí que vai diminuir por conta da queda do retorno venoso. Então, é uma arma, Zé. Se você não sabe, não ventile. Boa. E aí do BLS continua a mesma coisa. Assim que chegar, você pode tem que acionar o serviço de emergência, né? Agora dá para você acionar no Viva Voz, usando um gadget, alguma coisa assim. Isso continua tudo igual, né? Chegou o serviço de emergência ou um DEA, né? Preferencialmente, para o que está fazendo, aplica ali as pás e vê o ritmo. Isso tá tudo igual, né? Exatamente. É igual, e é importante reforçar que a gente vai chamar pelo paciente. Ele não respondeu, a gente já vai chamar ajuda. Tá. É tão importante a presença do desfibrilador que ela vem antes até de palpação do pulso, Zé. Olha só, eu chamei o paciente, senhor, ele não respondeu. Eu vou pedir por ajuda, eu vou usar esse aplicativo, eu vou ligar para o serviço médico de emergência. Se eu estou num ambiente movimentado ali, num metrô, num shopping, eu vou pedir para alguém atrás, no segurança, que conheça o local, para trazer um DEA para mim. Aí sim eu vou checar o pulso e vou fazer as compressões e as ventilações quando necessário, quando o paciente estiver com o pulso ausente, né? Mas é muito importante reforçar isso também. Tá bom. Então aí, senhor, não responde. Chama ajuda e aí nisso a gente já vai checar pulso e respiração ao mesmo tempo. Ainda continua isso? Perfeito. Sincronizado, você checou o pulso, você tem 5 a 10 segundos para checar o pulso. E quando você já está checando o pulso, você já está olhando o movimento respiratório, né? O pulso carotídeo, o pulso central, às vezes me perguntam, pode o pulso femoral? Poder até pode, mas se não tem aqui no carotídeo, dificilmente você vai conseguir lá embaixo na femoral, né? Boa. Então não é que seja errado, mas a gente sempre prioriza um pulso central, e aí não achou o pulso, em 10 segundos você já está autorizado a iniciar a RCP. Muito importante isso, porque eu já vi o pessoal fazer, gente já profissional de saúde já checando o pulso radial. Então aí Exatamente. Não dá, né? E se checar lá no nosso curso ou radial, vai ser reprovado, viu? Isso a gente não deixa passar, não. Não dá pra passar mesmo. Exatamente. Então, beleza. Aí chegou a ajuda, chegou o DEA, para o que tá fazendo e bota o dispositivo em cima do paciente, Isso. certo? DEA prioridade máxima. Tá fazendo a compressão, chegou o desfibrilador, para o que estou fazendo, coloco as pastas e as posições adequadas aqui na região infraclavicular direita e na base aqui da região inframamilar esquerda. E aí o próprio DEA dá o comando, Zé. Eu falo que o DEA tem 2 botões. Um que liga e um que choca. O que choca vai estar piscando ali com um choquinho.
Então não tem muito segredo. Você clicou, ele vai te falar se é um ritmo chocável ou não, vai te falar o momento de você afastar. Por exemplo, quando eu coloquei as pás do DEA, muita gente já para de fazer RCP e não é. Às vezes demora vários segundos, você perde de dar muitas compressões para o paciente. Então colocou as pás, continua a compressão. Isso é importante. O DEA vai te falar o momento que ele vai analisar o ritmo, se é chocável ou não, que aí ele vai te falar, afaste-se do paciente nesse momento que você vai se afastar. E aí entra num item que a diretriz reforça muito, que é de minimizar as interrupções. Né? Como que eu minimizo as interrupções e faço uma tal de FCT, que é a fração de compressão torácica que as pessoas perguntam, acima de 80%. Tudo que eu for fazer no paciente, eu tenho que minimizar interrupção. Vou fazer um POCUS no paciente, eu tenho que minimizar, eu tenho 10 segundos para tudo. Eu falo que é a regra dos 10 segundos. Tudo que você for fazer num paciente parado, você tem até 10 segundos. Isso, dessa forma a gente melhora a sobrevida dele. Fechou. E aí, bom, aí dá para ele manda você se afastar, você vai, checa o ritmo, ele identificou o ritmo, ele vai falar se é para continuar ou não. Se ele indicar o choque, dá para você voltar até a compressão, até ele carregar o choque. Se não, se for uma pessoa leiga, enfim, dá para até esperar. Porque acho que o mais importante para o pessoal saber de casa, reforçando, é choque precoce, né? Reconhecimento e choque precoce bem indicado e RCP de qualidade. Acho que são dois pilares fundamentais aí do BLS, né, Brunão? Exatamente, que constituem aí a base, né? A pirâmide do ACLS, a base da pirâmide. Não adianta nada você saber tudo lá na frente se você não salvou o paciente na base da pirâmide aqui embaixo. Então é muito importante reforçar isso e lembrar que a ventilação, dependendo onde que você está, você não precisa fazer uma ventilação boca a boca no paciente, por exemplo. Cara, na pandemia, né? É, fazer... pandemia, tudo isso que a gente teve aí, a gente não vomitou. Sabe. O cara tá vomitado, o cara tá às vezes caído ali na rua, não precisa, mas pelo menos você como profissional de saúde, nós como profissionais de saúde, temos o dever de pelo menos fazer a compressão até chegar ao serviço aí de emergência para ajudar nas ventilações. E acho que uma última coisa que eu ia comentar, uma coisa que ganhou também espaço, são os dispositivos de feedback, né, para RCP. Eu vi isso só lá na UCO do INCOR, sabia? Que tem lá, não sei se o pessoal usa muito, mas no PS a gente não tem, mas é um negócio que é interessante. Para quem não viu, é como se fosse um celularzinho, né, um pouquinho mais gordinho. Você bota ali no externo, comprime nele, não é isso? Exato. E ele vai falando se você está na frequência certa, se você está comprimindo direito, a profundidade certa, se está deixando o retorno espontâneo. É um dispositivo de feedback mesmo da qualidade da RCP. Perfeito, Zé. Como o próprio nome diz, ele te dá um feedback da qualidade da sua RCP, né? Inclusive, onde eu vi foi lá no INCOR também. É um dispositivo amarelinho que coloca em cima do paciente, lá na UCO, onde eu tive o prazer lá de trabalhar na UTI coronária lá do INCOR. E lá a gente viu isso. Mas a gente treina isso com os alunos. Temos aplicativos também de feedback. E o robô, quando a gente está fazendo a compressão lá, ele dá essa velocidade de compressão, o retorno, se você está fazendo a compressão adequadamente, se você está na posição correta, se você está retornando, o dispositivo vai te mostrando tudo. Isso é bem bacana para treinamento, né? É bom mesmo. É bem certeiro mesmo. Verdade. Brunão, acho que de BLS é isso, né? Acho que de mais importante para a gente reforçar. E é muito importante a gente saber reconhecer bem uma parada cardíaca, porque a maior parte das paradas cardíacas extra-hospitalares, né, que não é num contexto de trauma, elas vão ser em ritmo chocável, né? E isso muda muito o prognóstico. Vou fazer um parênteses aqui para vocês terem uma noção do como isso é importante. Em junho, mais ou menos, um colega meu, mais velho, que dava plantão comigo num outro hospital, estava na academia e teve uma parada cardíaca na esteira. Ritmo chocável na academia, uma Smart Fit, né, uma rede grande, com DEA. Tinha um colega médico junto, acho que era dermatologista, aplicou um BLS bem feito, salvou a vida do cara, porque chegou o SAMU, era uma tempestade elétrica, o pessoal conseguiu reverter e hoje ele tá bem com CDI já de profilaxia secundária, cabeça boa, já dando plantão de novo. Pô, que bacana, Zé. Inclusive isso a gente fala todo final de curso, todo curso que eu faço de ACLS, eu sempre reforço isso, Zé. Pessoal, vocês como membros da American Heart agora que serão, vocês têm o dever de chegar nas instituições onde vocês frequentam, num clube, numa academia, esse exemplo do Zé aí, com certeza esse cara não iria ter o desfecho que teve se não fosse com a presença do desfibrilador, né, Zé? Sem dúvida, sem dúvida. Aí você sabe se no seu condomínio, por exemplo, tem um DEA, se você sabe se o clube que você frequenta tem um DEA, então a gente tem que frisar, porque se nós como profissionais de saúde não cobrarmos isso dos locais que a gente mora, quem que vai cobrar, né, Zé? Não vai ser o porteiro que está lá na recepção, não vai ser o personal que está lá dando uma aula. Então, é muito importante. E você viu aí, ó, mais um exemplo de como
como funciona, como muda a mortalidade. Não, essa cadeia de atendimento foi totalmente perfeita e isso mudou totalmente o prognóstico de vida e o neurológico, sem dúvida alguma. Exatamente. E ele voltou para a família dele aí, que é o mais importante, né? Que é a nossa meta. Exato. Brunão, agora partindo então para a segunda parte, né, a gente teve algumas mudanças antes da gente entrar na parte de arritmia, mas até mesmo falando aí das mudanças que a gente teve na cardioversão elétrica e na desfibrilação no ACLS. O que mudou então? Olha, Zé, a questão da cardioversão, eu gosto de frisar sempre uma coisa. Todo ataque à arritmia que tem sinais de instabilidade, né? E a gente usa lá como padrão, até que foi sugerido pela American Heart, o padrão dos 5 Ds. Dor torácica, diminuição do nível de consciência, diminuição da pressão, desmaio e dispneia. São os Ds da instabilidade. É lógico que a gente tem outros parâmetros clínicos que a gente avalia, diurese, perfusão, tempo de enchimento capilar, mas esses 5 Ds a gente usa é um mnemônico para ajudar os alunos no curso, né? Então, tem um sinal de instabilidade, eu já costumo falar assim, vou levar o paciente para Osasco. O que é levar o paciente para Osasco? Eu vou fazer uma cardioversão elétrica, que é o quê? É um mnemônico para a gente lembrar de orientar o paciente, né? Não é chegar lá só com as pás de choque, chocar esse paciente, eu tenho que orientar, eu vou fazer uma pseudoanalgesia nesse paciente, eu sedei ele, às vezes a pessoa esquece, o cara está lá com um catéterzinho de O2 ou com uma máscara de O2, eu sedei ele, e ele perdeu o drive respiratório. O que eu vou fazer agora? Eu vou ambusar. Então, o Osasco é uma sequência de um mnemônico para a gente lembrar, né, do que fazer nessas taquiarritmias instáveis. E aí, sedei, ambusei, e aí eu vou fazer o quê? Sincronizar o choque. Isso é muito importante. Eu sempre falo assim, a gente cardioverte os vivos e desfibrila os mortos. Então, a gente vai cardioverter quem tem pulso ali só está instável. E como que a gente faz a cardioversão? Sincronizando para evitar um tal de fenômeno de R sobre T. Senão eu posso transformar uma arritmia instável numa parada cardiorrespiratória e num ritmo de fibrilação ventricular. E ao contrário da desfibrilação, eu não sincronizo, né? Eu já chego e dou o choque ali. Onde eu aplicar o choque é onde ele vai entrar no meu QRS. E até fazendo não é uma notícia sensacionalista nem nada, mas aproveitando, né? Teve recentemente um caso de um senhor que caiu a barra de supino em cima do tórax, né? Um provável R sobre T, um commotio cordis aí, numa academia, reforçando mais ainda a importância de ter um ACLS, um BLS na ponta da língua, bem feito, um desfibrilador rápido, por conta desse fenômeno de R sobre T que pode acontecer num lugar, né, de ambiente de esporte, por exemplo. Exatamente, Zé, bem lembrado. Inclusive, é basicamente assim, um estímulo caindo no coração no momento que o coração queria descansar. Ele estava ali para repolarizar, ele estava ali para descansar. Você, quando trabalha muito, você quer descansar. O coração é assim também, entendeu? E aí o cara levou uma pancada. Quando que ele imaginou que fazendo um supino ali ia cair uma barra de ferro no tórax dele e ele evoluir para uma situação bem no dessa. momento da repolarização, né? Bem no momento da repolarização. Então, o choque também é assim. Se você dá um choque no momento que o coração quer descansar, você pode evoluir para uma situação parecida com o commotio cordis aí, que é a fibrilação ventricular, né? E aí fiz a sincronização para evitar esse fenômeno. Aí que começam as mudanças. Antes a gente já falava assim, sincronização sem joules. Sincronização sem joules. Agora as cargas tanto das taquiarritmias de QRS largo, quanto da fibrilação atrial e do flutter, inclusive foi uma surpresa positiva para nós. Eu, como arritmologista, inclusive, eu gostei muito dessa mudança aí na diretriz, que é o quê? A fibrilação atrial antes começava com 100, 120, 150, 200. Às vezes você submetia o paciente a vários choques. É uma sessão de tortura aí. Ficava torturando o cara, fazendo um traumatismo ali, correndo o risco de vários fenômenos de R sobre T, porque às vezes o desfibrilador pode não seguir o comando ali que você deu. E sedar o cara cada vez mais, sedação, né? Exatamente. Você está submetendo o cara a um período de sedação maior, ficar mais tempo rebaixado ali, vai saber como que vai ser a evolução posterior. Então, dá um choque certeiro. O recado da diretriz é essa. O flutter também, muitas vezes, José, como arritmologista, eu estou lá, eu vejo o plantonista, vejo o residente dando um choque de 50 joules. Eles ficavam até meio ali receosos. Falavam, chefe, 50 joules mesmo? Eu falava, é o que a diretriz manda. Mas não, tanto o FA quanto o flutter são sincronizados, mas um choque aí de 200 joules é um choque certeiro, único, minimiza aí riscos, minimiza... melhora os cuidados ao paciente. Eu gostei muito dessa mudança também. Isso vem de alguns estudos, assim, eu dei essa aula aqui no curso de emergência até pra gente, do Cardio Papers, né? Tem alguns estudos que a maioria deles era com FA mesmo, Flutter, acho que eu não cheguei a ler estudo de Flutter, eu não sei se ganhou de lambuja,
mas é justamente para você aumentar a taxa de reversão no primeiro choque, né? E Exatamente. foi não inferior em termos de você aumentar a energia, não levou a maiores traumatismos, queimadura de pele nem nada, e teve uma maior taxa de sucesso. Lembrar também, né, Brunão, que às vezes a gente também pega paciente muito obeso, a gente também tem que botar bastante peso nesses pacientes, tem alguns outros pontos aí que também o ACLS não chega a comentar, mas coisas que a gente vê aí na prática, às vezes colocar pata adesiva, antero-posterior, às vezes no cara que você não consegue, enfim, fazer, o cara tá prona, tem alguns detalhes aí também que são interessantes do pessoal ficar atento aí. Exatamente, a posição das pás, importantíssima essa questão, José, que é a questão da posição anterolateral que eu falei, ou antero-posterior também é possível, inclusive na diretriz reforça isso da American Heart, fala que não tem diferença, tá? Então se é um cara, por exemplo, peludo, o cara tem muito pelo lá, você quer colocar a pá na região dorsal, a pá que ficaria aqui na região inframamilar esquerda, você põe ali lá na dorsal, ela vai ter a mesma efetividade, a mesma eficácia da pá da região lateral, e aí você está desviando dos pelos, que é um dissipador de energia elétrica ali. Então você acaba, ao invés de concentrar o choque ali no coração do paciente, você acaba dissipando energia. E dos obesos, né? Às vezes a gente tem dificuldade, tem que colocar as pás na posição correta, pressionar, colocar força mesmo ali, senão não vai chegar o choque, então, e acaba sendo ineficaz. Será que foi ineficaz mesmo porque não chegou o choque, ou você que fez a técnica inadequada, né? Então, isso é um ponto importante aí de você ter levantado, eu acho muito importante saber isso. Inclusive a posição prona, né? Nós tivemos muito durante a pandemia, posso chocar na posição prona, posso chocar A diretriz, ela comenta isso, José, em uma linha. Essa diretriz nova agora a gente já está, graças a Deus, em um cenário melhor em relação à pandemia, né? Em relação aos casos de Covid, mas era uma situação muito frequente, muito comum. O paciente está lá pronado, e aí, vou despronar, vou fazer o que com esse paciente? Vou supinar ele para dar o choque? Não, faz a compressão do choque do jeito que ele está ali, se conseguir encaixar as pás ali na região anteroposterior. Se for autoadesivo é mais fácil, né? Autoadesivo ali, bem melhor. Então o paciente já estaria com as pás, né? Então eles reforçam essa questão também. Mas a técnica é muito importante e a localização que você vai colocar as pás. E aproveitando, Brunão, com certeza a galera deve estar pensando nisso aí. A gente teve alguns estudos para FV refratária com choque sequencial e 2 pás, né? Primeiro, assim, qual que é o raciocínio aí do pessoal? Por que surgiu esse estudo e a diretriz chega a comentar alguma coisa? Porque, assim, na minha prática, fica difícil, porque você tem que estar com 2 desfibriladores, tem que tentar sincronizar os 2 choques ao mesmo tempo, um tem que estar com pá, porque um fica antero-posterior, outro fica anterolateral. Na minha prática, a gente ainda não usa muito, né? A gente já fez algum outro caso, mas o ACLS, ele contempla isso daí? Como que tá? Exatamente. Isso aí foi comentado também em curtas palavras aí nessa nova diretriz, mas não tem assim evidência, não tem benefício mesmo de você fazer essa dupla desfibrilação. Além da questão da dificuldade técnica, né, como você comentou, os estudos assim são pequenos, não são estudos grandes, porém não teve benefício, eles mantiveram como um nível de evidência baixa, aí, 2B. Então a gente acaba que não recomendando, a gente até conversou lá durante a reavaliação da diretriz de nem ficar citando isso para os alunos, porque às vezes confunde mais. Então, Exato. Você fazer ali com a técnica correta, a desfibrilação, que é o que muda o prognóstico, que muda o desfecho, é melhor do que você, às vezes, a gente achou que eles podem se complicar mais, a técnica fica mais difícil. E como os estudos não mostraram benefício, a gente acabou aqui optando por não ensinar isso no curso. É mais fácil simplificar o algoritmo, né? Exatamente, simplificar, porque ele simples já é difícil de ensinar, já é difícil de as pessoas aprenderem. Imagina quando a gente tenta complicar. Mas foi mencionado nessa diretriz e não teve benefício, inclusive para caso de TV sem pulso e FV refratária. Boa. E o primeiro estudo, só para reforçar, foi com FA mesmo, que você tinha comentado ali, se teve questão do flutter ou não, foram pacientes com fibrilação atrial, e o flutter a gente acaba extrapolando algumas medidas da FA. Tanto a conduta de anticoagular também, anticoagulação, né? Exato, tanto que até a carga, né, do flutter de 50 já foi para 200 também, com benefício. Além de você não causar um malefício, não piorar, não queimar esse paciente, não piorar esse paciente do ponto de vista clínico, você aumenta a eficácia do choque e num choque certeiro, de uma vez só. Então a gente acaba usando sim hoje
Inclusive já usei, já cardioverti um Flutter com 200 joules aí, com o respaldo da diretriz, foi muito bacana. Não, já joga pra ganhar, né? Eu comento Exatamente. Também, já joga pra ganhar. Não, beleza, Brunão. E acho que de assunto de cardioversão, acho que eu ia comentar só da TV polimórfica, né? O Torsides, que a gente não cardioverte, que nem você bem falou, né? A gente desfibrila também, né? E tem muita gente que fica nessa de dar magnésio, amiodarona, mas eu só ia comentar aqui, e fica à vontade depois para complementar, mas Torsade, galera, tem muito a ver com QT longo, tá? A amiodarona é uma droga que prolonga o QT. Então, magnésio, no máximo que ele vai fazer é não fazer nenhum efeito, se o cara não for uma hipomagnesemia. Mas, né, lembrar que, se possível, fazer um eletro do paciente depois ali, antes da amiodarona, ou prévio, para saber se já tinha um QT longo, porque a gente pega muitos casos de pacientes que usam amiodarona cronicamente, prolongam o intervalo QT, e por conta do QT prolongado da amiodarona, ele faz arritmia. E aí, na hora que ele chega em arritmia, a gente não pode dar amiodarona. Eu digo isso porque lá, com certeza, na arritmia lá do dente você viu alguns casos, mas tem paciente lá no hospital que eu trabalho que o cara é impregnadaço, né? Ele já chega em TV, já tem CDI, faz TV lenta, você já não pode dar amiodarona nele, porque ele já tá com QT longo. Aí a gente tem que fazer outras estratégias, fazer LIDA, outras coisas assim. Então, só lembrar que pode prolongar o QT e tem a ver com Torsades também. Então, a amiodarona no Torsades, dá uma pensada, vê o QT antes do paciente, se tiver, ou logo depois, né, ver se o QT está prolongado para dar uma segurada na amiodarona. Perfeito, Zé. Foi muito bom você ter lembrado disso, que é uma dúvida que às vezes a gente não comenta muito no ACLS da TV polimórfica, mas os alunos perguntam, o pessoal chega com dúvida das práticas ali da rotina da prática É raro de ver também, não é o comum, né? Não é o dia a dia. Exatamente. A galera gosta, né? Mas o pessoal gosta, tanto por a questão de provas aí, quem faz provas de residência, quem faz isso aí cai em prova, isso aí cai na vida real. E aquela história, é raro, mas pode aparecer. Exato. E a TV polimórfica a gente desfibrila, como o Zé bem comentou, porque o aparelho não consegue às vezes localizar o QRS. Então a TV polimórfica, o que é? Vai estar lá vários QRS de vários tamanhos, várias larguras, apontando para cima, para baixo, né? E a TV polimórfica a gente só pode, assim, conceitualmente chamar de um torsade point, ou torção de points, né? Que é o termo aí embrasileirado, vamos dizer, que quando tem o QT longo. Essa que é a importância de você pegar um plantão, de você saber o histórico do paciente. Você está assumindo, por exemplo, uma unidade coronariana. Eu, inclusive, peguei um caso, Zé, de um paciente fazendo TV refratária, lá na UTI coronária do INCOR. O residente me chamou de madrugada, já tinha feito magnésio, tinha feito amiodarona e nada resolvia. A gente passou até um marca-passo dele depois para fazer a questão do overdrive e controlar. Fui ver o eletro dos pacientes, um QT corrigido de 600. Entendeu? Então, às vezes, são detalhes que são importantes. Eu costumo falar que até nós, arritmologistas, às vezes pecamos na questão do QT. O QT é um intervalo que precisa ser olhado, precisa ser avaliado, porque a amiodarona é uma droga muito comum a gente usar. E quando bem aplicada, ok. Mas quando mal aplicada, por exemplo, no caso de TV polimórfica, tem que tomar muito cuidado, porque você pode evoluir um ritmo desse para um ritmo de parada e piorar a situação. Então, TV polimórfica, pessoal, mas o cara está estável. Ele vai instabilizar, é só questão de tempo. Então já vai para o choque, que é uma garantia maior, ou tem as medidas lidocaína, drogas que não aumentam o intervalo QT. Perfeito. Cara, acho que dessa parte de choque e desfibrilação é isso, né, Brunão? Mais algum ponto que você lembre? Uma coisa que é importante assim também reforçar, que veio aí na diretriz, só para fechar esse bloco assim com a questão da taquicardia de QRS largo, né, que eu comentei no Osasco aí. A taquicardia de QRS largo, antes ela vinha assim, a diretriz, ela deu até ela tentou dar uma driblada em nós instrutores, só que a gente foi atrás, leu, foi ver lá, nós fomos avaliar os trabalhos e vimos que o fluxograma em si, ele não mudou. Porém, no texto, a diretriz traz algumas mudanças. Então, a gente lê o texto, os alunos leem o texto, o paciente não lê o texto. Então, a gente tem que estar por dentro ali para saber. O que acontece? Ataque de QRS largo, ataque da TV, né, que a gente chama taquicardia de QRS largo estável, antes a gente fazia assim, a gente considerava a adenosina, na diretriz via assim, considerar a adenosina. O que é considerar? 20% das taques de QRS largo são taques supra com aberrância. A adenosina é a droga da taque supra, né? Então, a gente faria umas 6 mg de adenosina, se não revertesse, aí iria para amiodarona. Na taque estável, na TV estável. Na TV estável, isso.
Agora, na TV estável também, que antes é instável, choque, né? Osasco. Estável também, nessa nova diretriz, e a gente brinca até que eles permitem quase tudo. Você não fazendo atropina no paciente, acho que você já tá fazendo o bem para ele. O que significa isso? Eu posso fazer adenosina, eu posso fazer amiodarona, e a diretriz já nos autoriza a ir direto para cardioversão. Isso aí foi uma coisa, Zé, que a diretriz europeia, o ESC, já tinha colocado lá atrás para a gente que você poderia, desde que você tivesse segurança para isso, num paciente aí, eles até pontuavam lá na ESC, na diretriz europeia, paciente aí de baixo risco sedativo, anestésico. E eu não achei no texto da diretriz europeia aqui que era um cara de baixo risco, né? É difícil, tanto no texto quanto na prática, né, Zé? Quando você vai olhar um cara e falar assim, eu vou fazer uma anestesia, uma pseudoanalgesia nesse paciente, ele não vai evoluir mal. Fica muito subjetivo isso. Só que a diretriz dava esse respaldo. Se eu já quero cardioverter um paciente, nessa situação mesmo com instabilidade, eu poderia. Agora a diretriz americana pegou esse conceito. Ele trouxe e falou, você quer cardioverter um paciente? Você pode, mesmo ele estando instável. Só que ela sugere no texto você tentar medidas medicamentosas, tanto a adenosina quanto a mildarona. Ou seja, fez a adenosina, tá certo, não reverteu, vai para a mildarona. Foi para a mildarona direto, tá certo, pela diretriz agora atual. E outra coisa que ela não colocava na TAC de QRS largo, que eram as manobras vagais. Todo mundo fala TAC supra, manobra vagal, TAC supra, manobra vagal. Agora, TAC de QRS largo, também podemos tentar uma manobra vagal. Pode tudo. Pode Só tudo não pode agora. bater na mãe. Exatamente. Caramba. Então, a TAC, eles deixaram assim um leque bem aberto aí para condução da TAC de QRS largo. Lembrar que tem que estar num serviço que você tem uma retaguarda, você tem que ter experiência, alguém experiente ali, não é sair chocando todo mundo, né, Zé? Claro. É só saber que a diretriz nos dá esse respaldo. O paciente às vezes está lá com um ataque QRS largo, frequência alta, já é um paciente refratário, mesmo que ele está estável naquele momento, ele tem um potencial de instabilidade muito grande e a diretriz nos coloca essa possibilidade também de fazer a cardioversão e lembrar que a manobra vagal, né, que também com uma atualização, entrou na nova diretriz para ataque de QRS largo também. Interessante. Fazer o disclaimer aqui que, se você pega um cara que tem, sei lá, que nem o critério de Basel, né, para TV, você sabe que o cara tem, sei lá, um CDI, ou é um isquêmico, fração reduzida, é um ataque de QRS largo, tem focinho de porco, rabinho de porco, faz oink. Cara, isso é uma TV, né? Muito provavelmente isso é uma TV. Então, é claro que tem os 20%, mas também tentar entender, né? Isso é uma coisa muito geral, mas dando a dica para vocês também, né? O ACLS libera, né? Autoriza, mas, tem muitas vezes que muitas vezes você já consegue encurtar o caminho. E lembrar também que caso tenha uma suspeita de uma via acessória, uma FA pré-excitada, que aí vai dar um QRS largo. Aí também da adenosina também é perigoso, né? Zé, isso aí, agora você mexeu na minha ferida. Cara, eu gosto muito desse assunto aí, né? Como instrutor, como ritmologista, eu falo muito nos cursos aí que eu ministro também, que a questão da FA pré-excitada, cara. A FA pré-excitada tem que tomar muito cuidado. E diferente, para a questão de prova também, e prova de vida real, né? A prova de vida real é a prova teórica que vocês vão fazer. Taquicardia polimórfica, torsade de Pointes, ou taquicardia polimórfica, que o José falou, taque ventricular polimórfica, desfibrilação. O desfibrilador não acha o QRS, ele vai cair em qualquer momento. FA pré-excitada, cardioversão elétrica, tá? Essa é uma diferença importante. Então eu tenho que fazer a cardioversão elétrica. Por quê, Zé? Porque no Brasil nós não temos disponível, né, essas drogas, quando existem aqui, elas são importadas dos Estados Unidos e muita dificuldade, que é a procainamida e a flecainida. São medicações que cairiam bem para uma FA pré-excitada. Então, por no Brasil a gente não ter disponibilidade dessas medicações, a gente acaba fazendo na FA pré-excitada uma cardioversão elétrica. Então, o que acontece? O paciente está estável, chefe, é uma pergunta que eu recebo, mas está estável, mas tem potencial de instabilizar. Vamos fazer a boa e velha. Tem um ditado, né, na arritmia que a gente aprende já a desfazê-lo no primeiro dia de arritmia. Se o meu chefe aí lá do Dante estiver assistindo isso agora, estou fazendo para desmistificar, que é assim, a arritmia doidona é igual a mildarona. Você já deve ter ouvido isso. Já. Gente, se fazer a mildarona errado num paciente com uma TV por QT longo ou num paciente com uma FA pré-excitada e você bloquear o nó atrioventricular, o que vai estar acontecendo ali? O nó,
a arritmia que está lá no átrio, ela vai estar descendo para o ventrículo através do nó atrioventricular. Eu costumo falar para os alunos que o nó atrioventricular é o nosso pedágio. É aquele carro que está vindo rápido numa estrada, de repente ele tem que parar ali para pagar o pedágio e ele já sai, já desce ali para os ventrículos aí com uma velocidade menor. A via acessória, que é o que dá o nome de VFA pré-excitada, por conta de pré-excitação de via acessória, que é a síndrome de Wolff-Parkinson-White, inclusive, quando vem associada, né, a sinais e sintomas, ela vai ter uma via ali comunicando o átrio com o ventrículo. E essa via não tem pedágio, essa via não tem nó atrioventricular, essa via não vai frear o estímulo. É uma autobahn, assim. Exatamente. Se o estímulo vinha a 300 do átrio, Zé, ele vai passar a 300 para o ventrículo. Só que ele quer passar pelo nó atrioventricular também para filtrar isso aí. Como que ele vai passar? Você bloqueou o nó AV, você fez adenosina, você fez às vezes um beta-bloqueador que não deveria ter feito. Até a mildarona tem que tomar muito cuidado, porque ela também é um bloqueador de nó atrioventricular e você pode fazer o estímulo passar tudo ali pela via e causar de uma FA para uma FV. Então tem que tomar muito cuidado, são duas taquiarritmias que eu acho que o plantonista reza para não pegar no plantão. Mas dúvida. Se pegar agora, depois dessas dicas que a gente deu aqui, não tem como errar, hein, gente? Tem que saber conduzir, porque são arritmias que matam. Se você conduzir errado, tem que tomar muito cuidado. Maravilha. E agora então, falando das arritmias em si, Brunão, arritmias do novo ACLS, temos novidades assim a gente já falou muita coisa agora, mas assim, as Brades mudou alguma coisa, o algoritmo para reconhecimento de TAC, alguma coisa desse sentido, teve alguma mudança? Exato, importante nas TACs foi mais o que a gente destacou, Zé, mas a bradiarritmia também teve uma mudança interessante. Chegou uma bradiarritmia, né? Isso eu falo que tem que ter um pouco de bom senso num paciente na emergência. O paciente está lá bradicárdico. Aí você vai pegar o fluxograma da diretriz, vai estar lá. Brad estável, não faço nada. O que é não fazer nada? É dar alta para esse paciente que está ali? Depende. É um paciente que está... É um atleta, um paciente que viu no reloginho dele lá que a frequência está baixa e passou ali na emergência para você avaliá-lo. Você fez um eletro, era sinusal, por exemplo. Agora é um vô de 80 anos que já infartou 3 vezes, já teve um AVC, toma aí anticoagulante, toma beta-bloqueador. Quantas vezes eu já não vi na minha prática aí como arritmologista, o Zé deve ter visto também, paciente tomando aí somatório de drogas que fazem bradicardia. Já vi tomando atenolol com metoprolol, atenolol com carvedilol. Às vezes um outro cardiologista passou, um outro colega passou e não viu o que ele tomava. Aí vamos internar esse paciente para investigar, né? De repente ele está intoxicado por droga, ele tem algum distúrbio de eletrolítico, então tem que ter bom senso nessa parte da diretriz. Cara, até uma coisa que a galera esquece muito também é... Você está falando a droga errada, mas anticolinérgico, tipo medicação para demência, assim. Esses pacientes também fazem bradicardia com isso também. Muito, muito importante a questão da polifarmácia, da interação medicamentosa, né? Porque às vezes o remédio pode fazer muito mais mal do que bem para o nosso paciente. E no cenário da instabilidade, a droga da Brad instável continua sendo a boa e velha atropina, né? A atropina teve uma atualização importante da antepenúltima para a penúltima diretriz, que foi de meio para 1 miligrama, né? Antes fazia uma dose de meio, você poderia fazer até 6 vezes e chegar em 3 miligramas. Hoje a gente já é mais agressivo, desde a penúltima diretriz, 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos, um total de 3 miligramas. Aí não deu certo a atropina, geralmente bloqueios baixos, bloqueios que tem escape aí, QRS largo, às vezes não vai funcionar, a diretriz te autoriza a fazer, mas não pode não funcionar. A gente já parte aí, tem um mnemônico do MED, que é o marca-passo, a epinefrina ou dopamina. Marca-passo que teve uma mudança interessante nessa diretriz, porque eles frisavam antes o marca-passo transcutâneo, né? Você via lá, o paciente não respondeu à atropina, vamos lá, coloca uma dopamina em bomba de infusão, vamos tentar ganhar um pouco de frequência, dar um pouco de débito para esse paciente, mas já prepara para a gente passar o marca-passo transcutâneo. Agora a diretriz já cita, o marca-passo transvenoso, desde que você tenha segurança para passar o marca-passo transvenoso, tem alguma expertise ali na área. Nem sempre todo mundo sabe passar o marca-passo, nem transcutâneo, colocar as pás ali do transcutâneo. Então tem que ter muito bom senso ali na hora de que está lendo e interpretando a diretriz.
mas você pode já lançar a mão direto do marca-passo transvenoso, Que é o que passar a o gente marca-passo faz, transvenoso. né? No Dante, no Incor. Exatamente, que hospitais aí terciários, hospitais aí de ponta, referência em cardiologia, a gente já acaba fazendo. Antes a gente fazia sem esse respaldo, a gente já passava, o paciente estava ali em BAVT, por exemplo, a gente sabia que não ia responder com droga, já passava o marca-passo até esperar o eletrofisiologista ali para passar o definitivo, desde que descartem as causas reversíveis, isso é muito importante. Tá? Às vezes ele está com potássio de 8, você vai tratar esse potássio, vai reverter a bradicardia. Então ele vai ganhar um gluconato, ele vai ganhar uma diálise, não um marca-passo. Por exemplo, isso a diretriz reforça muito, que é a questão de você tratar as causas reversíveis. Sim. E passar o marca-passo transvenoso. Antes a gente fazia na prática, agora a diretriz americana nos dá esse respaldo também. Brunão, uma coisa que acho que você talvez tenha visto, isso é uma coisa assim, street medicines aí, que a gente tem de acordo com o lugar que você faz a residência, né? Cara, a gente usa dobuta ao invés de dopa pra fazer um estilo monocronotrópico, cara, e é muito de costume. Ou é adrena ou é dobuta. A gente não usa dopa, assim, é um vício do local que você faz a formação. Você já viu o pessoal fazendo isso aí? Já, velho. Cara, isso é... Isso tá fora da CLS, tá, pessoal? Isso aqui não é o que tá preconizado. Isso aqui é uma resenha. Essa parte não é o que tá preconizado, tá? E é uma resenha legal, Zé, porque é vida real, né? É vida prática e eu falo que a diretriz ela é importante, ela serve de norte, ela serve para prova, ela serve para a vida, ela serve para nos dar um respaldo, porém nem tudo a gente acaba fazendo, né? Eu costumo falar que é igual tirar a carta, o instrutor vai lá, ele vai te ensinar corretamente. Depois, quando você pegar seu carro, você vai dirigir do seu jeito. Uhum. Desde que você não faça mal, não atropele ninguém, não fique batendo em poste, não fique matando ninguém, dirigindo embriagado, Sim. Você dirigindo, voltando com o seu carro com segurança e não machucando ninguém, beleza, você fez o seu papel. Eu acho que cai um pouco nessa situação. Por quê? Cara, é muito comum dobutamina nesses casos. Nunca vi estudo, cara. Eu também não fui muito atrás, mas quando eu procurei não tinha achado muita coisa. Não, sim. Na prática a gente faz estudos mesmo, são poucos e ainda com a dopamina, que é para bradicardia instável. E a gente aproveita ali a dobuta, porque você não sabe ali o cenário que o paciente chegou. Muitas vezes ele chegou ali em choque cardiogênico, ou ele acabou de sair de um infarto que acometeu a coronária direita, está bradicárdico, aí ele precisa do quê? Ele precisa tanto do cronotropismo quanto do inotropismo. Aí você aproveita a função da dobuta. Ah, mas se eu usar dopamina em altas doses, eu também vou conseguir chegar nessa dose, né? Porque a dopamina ela tem muito aquela questão do efeito... Dose-dependente, Dose né? dependente, que é efeito dopaminérgico, beta-adrenérgico e alfa-adrenérgico. Então, na prática, tanto lá no Incor quanto no Dante Pazzanese também, a gente usa muito a dobutamina. Extrapolando mesmo o que o Zé falou em relação à diretriz, tá? E funciona, viu, Zé? Cara, porque é batata. Eu tô falando isso porque a gente tá hoje gravando em dezembro, março tem os residentes novos aí. É batata. Todo começo de ano a gente chega lá, um BAVT e, putz, o cara tá meio instável. Enquanto a gente tá preparando o marca-passo, liga a dobuta. Eles, como assim? Eu acabei de fazer o SLS pra prova de residência, não falava nada disso. O que vocês estão fazendo e tal? Sempre gera essa comoção aí no começo do ano. Zé, inclusive já chegou a acontecer, cara, de ir lá no Dante, eu pedi pro cara ligar a dobuta, ele falar assim, mas chefe, eu fiz o CLS com o senhor. E com a CLS seu lá, você falou que era dopamina, você me explicou lá até a dose, 5 a 20 microgramas por quilo por minuto. Eu lembro de você ainda falando, dopamina é por quilo. Né, ao contrário, a epinefrina também, que a gente usa, 2 a 10 microgramas minuto, né? E a da dopamina 5 a 20 microgramas quilo minuto. Então eu sempre friso isso lá no curso. Falo, dopamina é por quilo, cuidado. Aí a gente ensina, às vezes, fora do curso ali, como fazer as diluições, tudo, mas na prática a gente usa muito a dobutamina. Não tem estudo ali com estudos grandes mostrando diferença, comparando as drogas, a eficácia das drogas, o que a gente sabe é que na prática acaba dando certo. Mas por diretriz, seguindo a risca, dopamina, prática, dobutamina não é errado. E como arritmologista, eu assino embaixo também, Zé. Melhorou o débito, melhorou os parâmetros de perfusão ali. O paciente está evoluindo bem, você tem um POCUS ali, você viu que ele tem uma disfunção de VE. Tá? O POCUS, inclusive, é uma das coisas que a gente comenta aí nos cuidados pós-parada. A dobutamina vai cair muito bem nesse cenário, né, Zé? Então a gente pode usar sempre com muito bom senso e saber o que você está fazendo, saber os porquês também. Não, e assim, tipo, não é galinhar, né? Então, independentemente se você usou adrena, epinefrina, dopa, dobuta, se o cara não respondeu,
é marca-passo transvenoso, né? Se o cara tá sintomático, AVT, não respondeu, não é ficar cozinhando, não, vou deixar 24 horas, não. Exatamente. É tentar e não respondeu, paciência, né? Exato. Fez e review. Eu falo assim, quando você inicia uma droga vasoativa, Zé, não é iniciar e ir lá tomar um café, não. Exato. Vou iniciar e o meu iFood chegou, tô lá, tá esfriando lá, eu vou chegar, vou jantar para depois... Não. É você ficar ali à beira-leito do lado do paciente, avaliando a resposta, coletando o gaso, vendo os parâmetros de perfusão, vendo diurese. Tem muita coisa que a gente precisa ver nesse paciente para tomar essa conduta, né? Agora, não respondeu a medicação, aí tem que partir para o marca-passo mesmo. Brunão, a gente ainda precisa falar de cuidados pós-parada, que mudou bastante coisa de metas do que a gente tem que fazer. Há umas situações especiais, né? Então, opioide, dispositivo, enfim, gestante. Até mesmo comentar do POCUS, né? Um protocolo CASA, se eles comentam ou não, né? na diretriz. E o papel do coach de parada, né? Tem um Pablo Marçal aí da CLS aí. Como que é isso daí? Então, mas isso, Bruno, a gente vai comentar para os alunos do nosso curso de atualização, que a gente está deixando o link aqui embaixo na descrição. Se você não é aluno do curso, estou deixando o link aqui com vocês para vocês se inscreverem. Toda semana uma aula nova. A gente tem, nesse momento, já saiu a atualização da diretriz de dislipidemia, hipertensão, de DAC. Então, o curso é muito bom. Estou deixando o link na descrição para quem ainda não é aluno. E a gente continua esse papo lá, Brunão. Então, de antemão, cara, obrigado aí pela parceria de estar podendo disponibilizar um pouco do seu tempo aí para estar ensinando a gente aqui do ACLS dessas mudanças que são muito importantes. A porta está sempre aberta aqui também para a gente trocar uma ideia. E vou deixar aí você fazer os seus comentários finais, mestre. Imagina, Zé, eu que agradeço aí pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui. Fiz vários cursos aqui com vocês da AFIA Cardio Papers. Meu curso, inclusive por título de especialista, foi com vocês. Pô, legal. Então, e já passei de primeira, graças a Deus e a vocês. Então, sinto muito honrado poder estar aqui hoje participando desse videocast. E quantas vezes aí forem necessárias que puder vir, vai ser um prazer. Ainda mais falar de temas tão empolgantes assim como a CLS, a arritmia, que são minhas áreas de atuação. O que eu trabalho é o que eu vivencio todos os dias. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Tamo junto. Eu também tenho o mesmo sentimento. Desde o internato eu também era aluno do Cardio Papers, gostava, assinava os conteúdos e eu tô aqui hoje também é uma sensação indescritível. Então, Brunão, valeu, irmão. Tamo junto. Obrigado, Zé. Valeu, pessoal. A gente fica por aqui. Até semana que vem com mais um tema muito importante. Quem quiser continuar esse tema, a gente vai continuar agora no curso de atualização. Valeu e até a próxima. Valeu.